Muito bom dia para todos vocês que me acompanham aqui no Café com Traders. Bruno Mazzoni tagarelando mais um dia. Hoje é dia 10, pré-feriado. Vamos falar sobre os principais mercados do mundo e o nosso digníssimo Brasil. Começando pelos principais índices europeus e norte-americanos, asiáticos, por que não? Estados Unidos em pole position aqui, Dow Jones e S&P. Nós temos os dois em queda, tá? No mercado à vista hoje, um dia que mantém a realização de ontem. Lembrando, commodities a nosso favor, dificilmente a gente vai ter um dia mega volátil. A gente percebeu ontem que o nosso mercado futuro caiu 0,89%, ou seja, ficou o dia inteiro no lenga-lenga. Bem-vindo ao lenga-lenga duas vezes. Provavelmente hoje vai ser um dia xarope com asterisco, muita notícia acontecendo pós-almoço e durante o almoço. Tá? Eu diria que durante almoço e pós-almoço. Durante almoço, notícia que interessa ao petróleo, estoques do Tio Sam. E pós-almoço, muita reunião de FONC. Os nossos dados aqui do IPCA também impactam um pouquinho o mercado doméstico, mas principalmente o que FONC vai dizer. Já eu passo para vocês a agenda. Mas Estados Unidos no mercado à vista retraindo. Europa mantém a lateralização barra queda da semana. Tá? 0,57 para o DAX caindo, 0,57 também para o Reino Unido caindo. Japão destoa, mas sinceramente está aqui lateral, 0,15 de alta. E Hong Kong também lateral, 0,03 de queda. Então a Ásia segurando as pontas, Europa caindo um pouquinho mais, mas não sinalizando, por exemplo, uma retomada de bear market com 2,5%, 4% de queda. Muito pelo contrário, são quedas mais amenas, porém consistentes. Essa semana não foi um dia que você provavelmente se empolgou no mercado, principalmente pós segunda-feira, né? Foi uma semana que está sendo mais de realização, lembrando que nós temos feriado, tá? Bom, passando para a direita do gráfico, indo para petróleo. Todos em queda hoje, porém a queda é por tempo e não necessariamente por preço, ficando ali em cima dos $40. Ontem eu fiz o café, estava em queda e estava em cima dos 40. Hoje mesma coisa, petróleo Brent negociando a 40,28. Vou passar para vocês o mesmo gráfico que eu passei semana passada para a gente dar uma olhadinha, tá? Como que está esse petrolhão, digamos, no exato momento. Então esse gráfico eu passei para vocês semana passada, 42,80 era o nosso alvo. Depois, se fosse a lá VVAR, subiria para 57,93. Para ali, lateraliza 3 dias, então desde segunda-feira lateralizando por lá. Eu tenho como pullback mais severo e de maior pressão compradora, tá certo? 25,98, tá? O mercado de petróleo, se fosse minério de ferro, eu diria, muito difícil. Eu diria que era muito mais provável a gente caminhar em uma tendência mais organizada, como foi até aqui, por exemplo. Bom, apostaria no vermelhinho, voltando aqui tranquilamente, tá certo? E formando suporte, tá? E aí se fosse uma segunda pernada, repetiria o vermelhinho de novo, formaria suporte e a gente cairia de escadinha, ou seja, de fácil mensuração, ou cairia uma vez, ou cairia 2, 3, a gente nunca sabe, mas de maneira controlada, oferta e demanda. Como é petróleo e depende ali de um arabique falando alguma coisa, de um russo falando outra, de um norte-americano falando alguma coisa por lá, ou de estoque sendo divulgado vindo acima ou abaixo, a gente pode esperar os dois extremos, na minha opinião, gráficos de preço, 57 e 26, de maneira assim, 1 a 2 dias, overnight. Tá? Petróleo traz essa consistência, essa falta de consistência no book, vamos dizer assim, que limpa book rapidamente, enquanto que o minério de ferro sobe consistentemente ou desce de maneira consistente, com briga. Tá? Petróleo, exatamente, eu vejo briga de suporte em 25,98, briga de resistência atual 42,80 e depois 57,93. Legal. Saindo do petróleo, a gente volta aqui para o minério de ferro, os metais, né, com destaque sempre para o minério de ferro e para o ouro. Então, ouro subindo, 0,20, tá? Lateral barra subida aqui para o ouro e o nosso digníssimo minério de ferro acima não dos $100, mas acima dos 101 e 102 está ficando ali já como uma resistência batida. Minério de ferro, diferentemente do petróleo, eu não espero 5, 6, 10, 3, nem 2% de variação. Raramente ele performa dessa maneira num curto espaço de tempo. Então a gente tem aqui de café a café essa consistência do minério de ferro subindo. Desde março
subindo de maneira consistente, sem da noite para o dia, né, zerar o barril de petróleo, por exemplo, fazer você abraçar o barril e levar para casa. Muito pelo contrário, o minério de ferro tem ali muita briga de oferta e demanda, porém os compradores aí estão ganhando o jogo de maneira consistente. Certo? Todos os dias eles praticam algum tipo de pressão ali. Isso é interessante não só para a economia financeira, a gente sabe da tendência, né? Então pode projetar aqui para as nossas grandes empresas como a Vale, por exemplo, um bom futuro no curto prazo, mas também para a economia real, né? As empresas podem fechar contratos ali tendo noção do preço teórico ali de um mês, que será praticado 1 mês a 2 meses, porque a tendência é bem consistente. Legal. Passando para a parte agrícola agora do mercado, cafezão caindo 1,1%, não tomei o meu ainda, algodão volta a ser lateral barra queda de 0,48%, soja subindo hoje 0,46%, trigo subindo 0,59%, açúcar subindo e deixou os 10 centavos para trás, tá? Subindo 0,50, milharal caindo 0,23. Aqui das commodities laterais, tá certo? Então você que está operando aí as ações que mais subiram na bolsa de março para cá, tá? De março até maio, vamos dizer assim, porque agora estão retraindo, que são as empresas de commodity, principalmente ligadas ao setor de alimentação, tanto proteína como grãos, elas vão ter provavelmente o mês de junho xoxo. Tá? Lateralização por tempo, né? No gráfico, vocês, quem é grafista aí vai olhar bandeiras, tá? Ou lateralização mais severa com pullbacks em M, tá? Pullbacks em M aqui, Fibonacci sendo utilizado com frequência, tá? Agora então hoje nada a se especular de tendência no mercado de grãos, vamos para as proteínas animais. Hoje sim a gente tem uma confirmação que o gado tem, vamos dizer assim, oxigênio ainda. Eu sei que é uma péssima analogia, nada bacaninha com os devidos gados, mas eles sobem hoje. Tanto o futuro de gado engorda, quase 1%, quanto o futuro de gado em pé, 2,58%. Ontem, quem performou muito bem na bolsa foram as ações elétricas, minha Equatorial a centavos da minha ordem de saída, garantindo o fardo do digníssimo feriado que a gente vai ter, tá certo? Feriado que alguns anos atrás seria chamado de Porcus Christi, e eu como palestrino sei bem, era bem novo, mas meu pai conta de vez em quando. Se não me engano, perdemos para o Boca Juniors na final da Libertadores. Mas enfim, futuros dos suínos, esse não, porém, se vocês acompanham aqui o canal, 46, 47 a 44 é a região de lateralização. Onde está o preço? 48 é ali. Deve performar junho. Se pula para o 51, toma uma pancada, volta para o 47, 46, 48. Se desce para o 44, toma uma torada, sobe de novo para o 46, 47, 48. Mês de lateralização na commodity, depois da subida de março até maio, ele está fazendo isso daqui. Ó. Se vocês acompanharem o gráfico, por exemplo, da Minerva e da Marfrig, é basicamente o gráfico das commodities. Tá? É a mesma coisa, aquela espera por um próximo fluxo. A gente pelo menos eu aposto, não já, mas estou de olho monitorando porque não está num preço descontado para mim as ações do setor, eu aposto em mais uma pernada para cima. Tá? É isso que eu aposto para o setor. Tá? Segundo semestre, principalmente. Bom, aqui então, parte boa, positiva, hoje deve performar numa lateralização de alta as ações aí na bolsa do setor. Bacana. Voltando, a gente encara agora os índices futuros. Hoje, dia xoxo igual ontem, como falado anteriormente no mercado à vista. Então, o mercado futuro repete o mercado à vista. Nós temos S&P 0,07, muita notícia hoje na hora do almoço e principalmente pós-almoço. Então o mercado deve ser xoxo e lá no final do dia, se você é day trader, se ficar ali no mercado, pode ser que a gente tenha, dependendo das notícias aí, as atas e tudo mais, você conseguir algum tipo de oscilação forte, principalmente aqui no Brasil, porque vão querer precificar o feriado. Tá? Então, abertura pode ser xoxa, o que é estranho, tá? Geralmente a abertura do mercado futuro é mais bacana. A abertura pode ser uma abertura xoxa, enquanto durante o dia, principalmente das 11 horas para frente, pode-se ter volatilidade. Tá? Nasdaq 0,15 de alta, Dow Jones 0,45 de baixa, Nikkei 0,44 de baixa, DAX 1% de baixa, tá? E a gente ontem fechou a 0,89 de baixa. Devemos seguir S&P no final das contas, caso e somente se o dia hoje não tenha nenhuma notícia muito agravante. Lembrando, das 11 em diante vai ganhar volatilidade o dia provavelmente. Precificando o nosso feriado e também notícias de estoque de petróleo
mais FONC, tá? Pois bem, juros, como é que está os juros aqui? Sem tendência, continua, então não sei dizer para vocês qual que é a posição para instrumento de hedge que estão utilizando de juros no mercado aqui no nosso brasileiro. Tá? O que eu posso dizer é que o dólar voltou compra. Tá? Se a gente tem dólar comprador, juros provavelmente vai ter ou lateralização barra queda ou simplesmente queda. Tá? Então o dólar volta a ser comprador, aquele cenário de bolsa subindo e dólar subindo me parece o mais correto para junho, pelo menos para essa semana aqui pré e pós feriado. Tá? Pois bem, índice futuro venda, continua a venda, então pé trocado aqui reforçado. Tá? Lembrando, o contrato fecha dia 15, semana que vem. Tá? Venda forte dos gringos, confirmando aquela barriga lá desde o mês passado, tá? Venda muito forte no curtíssimo prazo, enquanto a gente vai ter compra no médio, tá? Realização no médio. Aqui a gente vê o médio prazo e vocês podem enxergar, principalmente desde o dia 1 até o dia 5, que eu tenho aqui o fluxo gringo, foi compra retilínea. Isso é o legal, começou a ficar interessante, tá? Para quem quer ver tendência, ou pelo menos para separar o joio do trigo aí, tá? Porque IBOV realizando, o que é difícil, acredito muito mais que o IBOV vá fazer isso daqui, ó. Mas não tem problema, se IBOV no preço realizar por tempo e gringo continuar apagando aquele saldo extremamente negativo deles, que vem desde a reforma da Previdência, por exemplo, a gente tem a chance ali de segundo semestre enfrentar boa tendência, lógico, em determinados papéis. Tá certo? Sempre em determinados papéis. Então é importante, Brasil é o mercado mais líquido, é fácil para o gringo virar a mão. Tá? Por enquanto, vendido no contrato que expira no dia 15, contrato futuro, comprado em dólar, sem direção nos juros e realizando o saldo negativo na nossa bolsa, pondo no bolso o dinheiro da venda que eles tiveram. Tá? Isso é importantíssimo. Quanto mais discrepância tiver do preço em relação ao fluxo gringo, tá? Melhor. Então começou aqui uma primeira possibilidade de preço caindo e gringos continuando comprando, continuando a comprar mesmo com a cotação caindo. Isso é legal, tá? Isso é legal de ver, sem dúvida. Hoje eu vou trazer o BOVA11 para vocês. Tá? Então aqui estão os meus pontos maravilhosos aqui de suporte tocados. Depois o segundo ponto de suporte também. Agora o mais próximo do preço, 80 e 81. E as resistências estão em 97,11. 106,4, 113,76. O BOVA11 também ajuda, tá, a ter uma noção da oscilação do próprio índice, já que é o ETF. Tá? Então eu vejo esses pontos dignos de oferta de pressão compradora em amarelo e em azul e pressão vendedora em vermelho. Tá? Para vocês terem uma noção das oscilações que eu aguardo. Ouro, para quem é chegado em ouro, então bem sobre vendido. Tá certo? Sobrevendido no caso aqui, né? Nossa, análise técnica me matando. Faz tempo que eu não uso o indicador, mas acho que é sobrevendido aqui, né? Ou seja, pressão de compra é esperado, tá certo? Para o ouro e eu tenho ponto predileto aqui em 252,300. Esse 279,750, deixa eu pôr para baixo, é a primeira resistência. Para vocês do ouro aí, basicamente ficaria com esse planejamento. Suporte, resistência, resistência, região de lateralização. Venceu essa região, tocou de cima para baixo, ou 288 ou 279, será suporte para então alvo único em 319. Tá? Calendário de hoje, como eu falei para vocês, muito importante pós-almoço, na verdade durante o almoço, dependendo do horário que você almoça. Antes, a gente só tem o nosso IPCA, então você que está de olho aí na digníssima inflação, não deve ter nenhuma surpresa, porque não há consumo. Tá? 11,30, esse sim aperta para quem gosta de petróleo e ações do setor. Então esse aqui tem que dar uma olhadinha, que são os estoques do Tio Sam. Tá? Movimenta preço sem dúvida nenhuma. E aí à tarde é uma pancada de coisas para a gente dar uma olhada. Então taxa do fundo do Fed, declaração coletiva, aqui entra farpas políticas, os juros norte-americanos, a Selic deles lá, que está, né, negativa já ou zerada, tá certo? É importante olhar esse cara porque, temos eleições por lá, 2, é a principal economia, 3, se taxa lá diminuir de juros é melhor para os emergentes, porque aí fica praticamente que empurra todos os investidores para a Bolsa de Valores mais ainda. Se lá nos Estados Unidos quase tudo se recuperou, no mundo tem muita coisa a se recuperar. E é por isso, na minha opinião, que estamos tendo volatilidade compradora. Simplesmente porque o
Estados Unidos já subiu, o Nasdaq já está O Trump tweetou sobre a Nasdaq, pra você ter noção, né? Já virou plataforma política falar de performance de bolsa e não da economia. Então, isso aqui é importantíssimo para a gente dar uma olhada. Tá? Passando para as principais oscilações do dia de ontem, dia 9, eu trago para vocês vou falar dela ou hoje ou amanhã. IRB, você aí, eu coloquei que IRB vai até os 15, e aí, o que você acha? Azul de novo performando, só que dessa vez na parte negativa. VVAR, bem-vindo ao follow-on, é assim mesmo, galera, eu sei que vocês esperam tendência do VVAR, mas provavelmente, pelo menos para os próximos dias, até se consumar esse follow-on, a gente vai ficar num MW, né? Meio que lateral. Conga, eu tô com alvo em 8 e pouquinho, 8,40 se não me engano. Será? Difícil essa daqui, hein? Bom, são os principais destaques. Quando a gente passa para as maiores altas, eu diria Domo, 21 centavos, não. Não teria nenhum grande destaque aqui, a não ser a própria Oi, né? 7 centavos para Oi é um destaque, vá. Certo? IRB destaque, IRB. Vamos deixar a IRB de destaque nas maiores altas, maiores baixas aí, as aéreas, destaque, o Burger King. Não é o Burger King, perdão. Brasil Brokers, esquece, não é o BKBR não, que eu tô até de olho no BKBR. Short em Marisa, consumado. Nenhum destaque na maiores baixas. Não que eu tenha comentado recentemente. A positivo, né? Positivo, eu tinha postado ontem para vocês que 6,55 é o alvo. Achei que ia ser ontem aquela abertura em alta e o deságue durante o pregão, mas só rolou deságue, não teve nenhuma abertura em alta. Talvez muito pelo resultado e também pelo dia de mercado, tá? Eu não largo a pose abaixo de 6,55, disclaimer feito, eu tenho papel da pose. Hoje eu vou lançar vídeo da login, então positivo deve ser a ação que deve destoar das oscilações do mercado em geral. Tá? Muito volume apresentou no dia de ontem e antes de ontem. Tá? Ontem vendedor, antes de ontem comprador. Veremos hoje, né? Uma grande incógnita, vamos acompanhar, estou curioso para saber. Beleza, galera? Para finalizar hoje, merchan do pessoal da Levante. Tá? Por que esse merchan está acontecendo? Porque teve um relatório que eles lançaram e eu compartilhei com vocês sobre growth stocks, ações de crescimento. Bom, teve Ibope, segundo o feedback deles, e aí eles estão lançando agora videoaulas sobre essa rentabilidade relacionada não a small caps, mas nessas growth stocks. Palavra bonita, sempre muito gourmetizado na Faria Lima. Caso vocês queiram se inscrever para essa série aqui de 3 vídeos gratuitos, segundo o que o pessoal me falou, são gratuitos. Eu ainda não assisti, acabei de receber o e-mail deles falando sobre o projeto, mas é sobre ações de crescimento. Para quem é chegado em ações de crescimento, eu vou dar uma olhadinha, pelo menos nesses 3 vídeos aqui que são grátis, e dar uma olhada o que eles têm a oferecer, esse fator 2.3 ou 2 vezes 3, rentabilidade em dobro a cada 3 anos. Segura, hein? Galera, fico por aqui. Um ótimo feriado a todos. Vou ler os e-mails que vocês me mandaram, as sugestões, e durante o dia de hoje eu devo postar mais alguns vídeos. E feriadão, força total, beleza? Grande abraço. Talvez eu vá para Guaxupé comprar café de novo fornecedor, porque me interesso por lá. Me deram um contato, mas fora isso, sempre vai ter vídeo para vocês durante o feriado e final de semana. Talvez saia o famoso tutorial de Fibonacci que eu estou relutando aqui para fazer para vocês, estou sem tempo. Mas vou fazer. Tchau, tchau.